pessoal, eu sou a Lilage, é um prazer para mim estar aqui hoje falando sobre a minha escrita no projeto Escrita Criativa. Eu sou uma consumidora do conteúdo das meninas, não só aqui, mas nos seus particulares. E tô muito feliz de estar aqui mais uma vez, porque eu já participei de uma live com as meninas e agora estamos aqui falando sobre livros. Eu sou conservadora, restauradora de livros, arte educadora, trabalho com arte contemporânea, sou blogueira, sou várias coisas, entre essas coisas, escritora. E para mim o processo foi o contrário da maioria dos meus amigos escritores hoje. As pessoas com as quais eu convivo, que escrevem, elas começaram esse amor pela escrita a partir da leitura. Para mim foi o contrário. Eu, muito nova, já gostava de escrever, já criava histórias mais ainda do que escrevia. Eu sempre fui uma pessoa que cria muitas histórias, cria narrativas, e o gostar de escrever veio depois, assim, na pré-adolescência, como muita gente por causa, de Harry Potter, inclusive. Mas antes disso eu já tinha ganhado concurso de redações, já tinha criado muitas histórias e nunca pensei em publicar um livro enquanto criança, mas eu sempre tive essa característica muito forte. Eu ainda crio narrativas em todas as coisas que eu faço, mesmo que não sejam como escritora, assim. Eu trabalho, por exemplo, numa galeria de arte e a minha apresentação de obra, seja para visita, seja para clientes, é através da narrativa. A minha vontade de escrever o meu primeiro livro surgiu em 2009, quando eu tinha 19 anos e eu fazia um estágio na Arquivo Público Mineiro, e eu veio para mim uma história que por algum motivo aquela história eu senti a necessidade de contar para as pessoas, que era uma coisa que eu nunca tinha sentido antes. E desde a ideia para essa história até a publicação foram exatamente 10 anos. Meu primeiro livro, o Wish You Were Here, um romance musical, foi publicado em 2019, inclusive no dia em que uma das cenas de abertura do livro completou 10 anos, foi o dia da publicação dele. Foi de propósito, óbvio. E o Wish You Were Here foi muito importante para mim como escritora, pelos seus acertos e pelos erros também que eu cometi no processo dele. Foi uma publicação independente e eu tentei muito entrar em contato com editoras, pequenas, médias, grandes, todos o tipo. Cheguei a ser aceita por 2 editoras e acabei não indo, cada uma por um motivo. Não sei, sabe? Às vezes a gente sente que a coisa não é para acontecer. E nas 2 situações eu acho que foi muito acertado, porque logo em seguida aconteceram problemas com essas editoras que não ter acontecido comigo. E eu fui deixando o tempo passar, deixando esse sonho passar, até que em 2019 eu percebi que um arquivo de Word não era nada. Aquilo que eu tinha, um livro pronto, não era nada. Ele estava até registrado já, mas ele não era nada. E aí eu entrei na Amazon KDP, na ferramenta de publicação independente da Amazon, e fui pesquisar sobre esse assunto com a ideia que ele fosse apenas um e-book. E nesse processo eu descobri essa impressão sob demanda da Amazon, descobri as cópias de autores que ficam mais baratas, e aí eu cometi vários erros nesse processo, e eu acho que é por isso que é importante compartilhá-los aqui, porque eu acho que talvez eles são mais importantes que os nossos acertos nessa troca de experiências. Eu anunciei, na verdade, primeiro o e-book, para depois anunciar o livro físico. Isso foi o meu primeiro erro. Eu devia ter feito um anúncio simultâneo. Eu acho que um atrapalhou o outro. E aí depois eu abri um financiamento coletivo para impressão do livro. E nesse processo eu enxerguei o financiamento coletivo como uma pré-venda e não como um projeto de apoio, que eu acho que é um erro que muita gente comete até ao apoiar projetos de financiamento coletivo, porque não é isso que eles são, não é uma pré-venda mais barata, é um apoio ao projeto. Então
tentando tornar mais barato para as pessoas, o que eu até entendo eu ter feito, eu acabei perdendo oportunidades de fazer esse projeto melhor. Ainda assim, o livro foi financiado, eu consegui pedir 200 cópias. Nessa época o dólar aumentou muito, 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 paguei um IOF monstruoso. Aí eu não considero um erro meu, porque eu levei em consideração um aumento. Sempre faça isso quando você vai lidar com moedas estrangeiras, inclusive. Mas eu gostaria muito de ter tido uma verba para revisão do livro, que eu acabei fazendo sozinha e eu não sou profissional nisso, então eu acho que deixou a desejar. E só, na verdade, eu gosto bastante da diagramação dele, ela é bem simples, mas eu fiz algumas coisas que eu queria, como colocar alguns ícones, assim. Todos os meus livros têm trilha sonora e tudo mais, então isso era muito importante para mim. Temos até QR Code para trilha sonora. Enfim, essas coisas são importantes para mim, então eu tive o que era importante nesse aspecto, porém eu recomendo muito, muito, muito o investimento em uma revisão. Eu também tive muita ajuda, a capa do livro foi feita por uma amiga, o marcador do livro foi feito por um amigo, mas eu acho que é muito importante também pensar nisso, porque o ideal é, mesmo se for um amigo que você tente contratá-lo, né, apoiar o trabalho do seu amigo. Nesse caso, eles quiseram fazer isso como um presente, mas eu acho importante a gente entender que o trabalho dos nossos amigos também é trabalho, mesmo que seja na base de um escambo, que, cara, eu e meus amigos, a gente nem sabe quem tá devendo quem, porque tudo nosso é feito na base do escambo. Mas é importante entender que as pessoas precisam do trabalho delas para viver. Wish You Were Here é um romance que foi escrito em várias etapas. Como eu disse, ele demorou 10 anos para ser publicado. E eu considero que ele foi escrito mesmo entre 2010 e 2016. Então são 6 anos para escrever um livro. É muito, muito tempo. Não tenho nenhum arrependimento enquanto a minha imaturidade para escrever. Eu tinha 19 anos quando eu pensei essa história, 29 quando eu publiquei. Não tem como eu, aos 29 anos, ter essa cabeça aqui de uma personagem de 18 anos. E isso é muito importante quando a gente vai escrever livros para faixa etárias que não são a nossa. Não me arrependo da publicação independente, foi incrível para mim viver isso. Eu tenho blog há muitos anos, eu tenho blog há mais de 20 anos. O meu blog atual, ele está no ar há quase 20 anos. E também eu tenho aqui em Belo Horizonte muitas pessoas que eu conheço através de um fã-clube de Harry Potter, que não é mais tão ativo, mas já foi bem ativo, do qual sou vice-presidente. E meus leitores giram muito em torno disso, de pessoas que eu conheci nesses dois ambientes. Então, a minha forma de divulgar o meu livro, de vender o meu livro de forma independente, foi através dessas plataformas que eu já tinha de pessoas. E, é claro, tendo o livro como e-book na Amazon, está na nossa mão uma ferramenta incrível. Eu também aumentei muito a minha gama de leitores, criando promoções de livro grátis em momentos estratégicos, como início de pandemia. Eu ganhei muitos leitores quando eu coloquei o livro de graça bem no início da pandemia. As pessoas estavam presas dentro de casa ainda, assim, muito presas dentro de casa. Então, eu acho que eu queria levar um pouco de alento para elas e acabou sendo bom para mim também, trouxe alento para mim também. Eu acho que talvez seja interessante, né, esse processo do meter as caras, da maneira mais vulgarzona de dizer, porque é errando que se aprende. É óbvio que a gente queria acertar sempre. Então, o único erro que realmente eu queria ter corrigido foi este não ter tido uma revisão. Inclusive, eu tenho uma amiga que é revisora, eu poderia ter contratado ela para isso, e que eu teria tido isso se eu tivesse visto o financiamento coletivo como uma forma de arrecadar dinheiro e não uma pré-venda de livro mais barato, porque é assim que nós temos que ver e é assim que eu vejo quando eu apoio projetos.
E depois de Wish You Were Here, eu tive algumas publicações com uma editora. O livro tinha quase 2 anos quando eu entrei no meu primeiro edital para uma antologia com um grupo editorial Quimera, a antologia Beijo, que também foi, né, no meio da pandemia. E eu tinha a sensação de que antologias nunca iam me satisfazer como escritora, porque eu acho que às vezes fica essa coisa do eu quero o meu. Isso foi muito arrogante da minha parte, porque quando eu tive meu primeiro texto numa antologia, eu vi o quanto isso foi gratificante. Hoje eu já participei de algumas antologias da Quimera. A que eu tenho física é a Coração Urbano Deluxe. Já participei de romance coletivo, como Amor em 5 Atos, que é a minha história publicada que eu escrevi, que eu mais gosto, é o meu capítulo nesse livro. E tenho também livro solo publicado com o selo de romance da editora, que é o Eu Te Amo, Philip Parker, que foi publicado no final de 2023. Essa é a minha publicação mais recente que eu tenho aqui. Eu também tenho conto de Natal na Amazon e pretendo ter mais contos na Amazon. É uma ferramenta muito incrível de autopublicação para quem está experimentando mesmo. É óbvio que viver de escrita, isso aí é assunto para outra conversa. Eu não vivo da minha escrita e eu sei que tem pessoas que vivem, isso é maravilhoso, mas isso já foi uma ambição para mim, hoje não é mais. Então eu acho importante eu falar isso, que a minha satisfação como escritora vem muito hoje dessa quebra de expectativa do viver como escritora. Então, algumas pessoas não vão ter essa satisfação, outras vão. Varia. E ter uma editora tornou tudo muito mais fácil. A editora cuida da capa, a editora cuida da revisão, a editora cuida da diagramação, a editora até me traz premissas, porque é assim que a Quimera funciona. São livros encomendados, que hoje eu faço lá. Lógico que eu poderia levar uma sugestão também, mas hoje eu vivo confortável com isso. E hoje a editora também sabe qual é a minha zona de conforto. Ela me tira da zona de conforto com algumas temáticas, mas a editora sabe que eu funciono escrevendo romances com personagens femininas e tudo. Então funciona muito, muito, muito essa parceria que nós temos. E aí, novamente, vai de cada pessoa. Mas a divulgação do livro ainda é uma coisa que a gente precisa fazer muito enquanto escritor. Fidelizar leitor é hoje, para mim, o meu objetivo como escritora em todos os aspectos, não só de livros, sejam eles romances ou contos ou o que for, mas também como blogueira, que eu me vejo mais como blogueira do que como escritora. A gente buscar pessoas que produzem conteúdos parecidos com o nosso como escritores, a gente fidelizar como leitor dessas pessoas da maneira que for possível, a gente consumir essas pessoas, a gente se mostrar consumidor dessas pessoas para que elas sintam vontade de nos consumir também. E não só por isso, mas porque a gente não vai conseguir ser escritor sem ser leitor. Eu não acho que ler muito é a única coisa que faz a gente escrever melhor. Não acho que é a única coisa. É importante, lógico, mas eu não acho que é a única coisa. Porém, eu acho, novamente, que é importante. Então, eu escrevo romance, gosto de escrever muito romance jovem e adulto, e é isso que eu leio. Em sua maioria, eu leio e até assisto adaptações, mesmo que elas não sejam mais para pessoas da minha idade. Sempre que eu posso assistir adaptações de filme e série de romance jovem e adulto, assim, baseados em livro, principalmente nacionais, eu consumo esses conteúdos, porque eu acho que o crescimento desse conteúdo é o crescimento de uma classe de pessoas das quais eu faço parte, assim, sabe? Então,
Cara, enquanto escritora, os 2 conselhos que eu dou: invista em revisão. Existem profissionais disso, não é à toa. E 2, mete as caras. Você quer publicar independente, sabendo que pode dar tudo muito errado, mas quer? Publica. Quer procurar uma editora? Procura. Quer participar de edital? Participa e escreve. Quanto mais você escreve, mais você escreve. É uma coisa que eu tô aprendendo muito nos últimos tempos. Nos últimos 2 anos eu escrevi muito sobre demanda e entrei num caminho profissional que não tem a ver com a escrita. Então, eu me enferrujei em vários aspectos como escritora e blogueira. E eu acho que agora, nesse início de 2024, estou tentando retomar isso porque é a prática, é o costume, é o ir. E até assim, a prática e o costume do escrever, do se corrigir, do se revisar, porque você fazer a sua primeira revisão também é importante, e do se divulgar, do se mostrar, do se colocar para funcionar. Arquivos de Word, eles são combinações de 1 e 0. Não existe publicação dos sonhos, sabe? Nenhum livro vai te realizar o sonho do livro perfeito, mas todo livro que você publicar vai te realizar o sonho de publicar um livro, independente de como aconteça. Eu tenho vivido esse sonho e se eu voltasse no tempo, eu não acreditaria nas maneiras como eu tenho vivido esse sonho. Mas hoje, para mim, ele é muito melhor sendo real do que só imaginado. Eu já diria o Belchior: viver é melhor que sonhar. E o amor é uma coisa boa e a literatura também. Então, bora fazendo. Obrigada, meninas, por esse espaço e por a gente fazer parte da trajetória uma da outra, assim. E é isso. Um beijo pra vocês. E a gente se vê por aí e por aqui também, quem sabe. Tchau, tchau!